levanta-te direito sobre teus pés. Emmanuel intitula o seu comentário A Cada Um. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós trouxemos para a nossa reflexão um aspecto da nossa visão acerca da nossa experiência do mundo que deve ser ampliada. E para a gente começar, eu queria convidar todos a pensar em quando a gente encontra uma pessoa que ela tem alguma limitação, alguma doença física, alguma problemática. Às vezes a pessoa que está no hospital, a gente olha para aquela pessoa e a gente identifica muito rapidamente o problema que ela tem, a necessidade de auxílio, a limitação que ela possui. E a nossa postura diante dessa pessoa que apresenta, por exemplo, uma limitação no campo da visão, ou da locomoção, ou do movimento das mãos, a gente percebe essas limitações e a gente interage com essas pessoas de uma maneira diferente, não é? Às vezes mais compreensiva, às vezes auxiliando, convidando a pessoa a se melhorar. A gente percebe esses elementos que estão presentes quando a expressão da problemática acontece no veículo físico, no corpo físico. Só que, ao mesmo tempo em que existem problemas que se externalizam no corpo físico, existem problemas que são do campo da alma e que nem sempre se externalizam no corpo físico. Às vezes nós temos pessoas que, embora estejam se apresentando num corpo perfeito, saudável, trazem desvios do comportamento, trazem desvios de postura e que às vezes passam despercebidos. A gente nem nota, nem se dá conta disso. Por que isso acontece? Por dois elementos. Em primeiro lugar, quando a gente mergulha na carne, a gente às vezes começa a entender certas posturas, certos comportamentos como sendo normais, como sendo algo que acontece frequentemente e a gente se acostuma com as coisas. Então, por se acostumar com determinados comportamentos, determinadas posturas, a gente não vê diferença. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Nem sempre aquilo que é comum é normal. Pode ter uma coisa que acontece de maneira comum, mas aquilo está longe de ser algo normal porque caracteriza uma problemática da alma. O outro elemento, quando a gente está diante dessas situações, é que nem sempre quando nós enxergamos as problemáticas da alma, a gente valoriza essa problemática como sendo algo que mereça atenção. A gente acaba colocando isso como um segundo ponto, como algo que não merece tanta relevância assim. E às vezes a gente esquece que nós estamos aqui no mundo exatamente para tratar a dimensão da alma, a dimensão espiritual. Porque de nada adianta a gente curar o corpo e terminar a nossa vida com enfermidades da alma. De nada adianta a gente viver uma vida saudável do ponto de vista físico, isso é importante, necessário, nada de errado com isso. Aliás, não cuidar do corpo físico muitas vezes caracteriza uma doença da alma, estou me referindo a não cuidar, né? A gente não zelar dentro dos padrões, das possibilidades que não são possíveis, caracteriza um certo desleixo em relação a esse veículo fantástico que Deus nos ofereceu como veículo de experiência no mundo, né? Mas não adianta a gente simplesmente ter o carro perfeito, o corpo perfeito, porque um dia a gente vai ter que abandonar esse veículo físico, um dia a gente vai ter que deixar o corpo e a gente vai ascender à esfera espiritual com as características da nossa alma. E é por isso que a missão do Evangelho no mundo ela é uma missão tão importante que continua em plena operação. Quando Jesus esteve no mundo, muitas coisas que chamavam a atenção, que deslumbravam as multidões, eram as curas que ele realizava, dos leprosos, dos cegos, dos coxos, e isso encantava as pessoas. Só que essas pessoas que foram curadas por Jesus chegaram ao momento da desencarnação, todos eles morreram. O que ficou não é aquele restabelecimento do veículo físico, mas é a transformação da alma da pessoa. É aquela construção de algo interno,
é a cura das deficiências do espírito. E por isso o Evangelho ainda continua realizando verdadeiros milagres nos dias atuais. Milagres de arrependimento, milagres de compreensão, milagres de perdão, milagres de sacrifício legítimo, milagres de exemplificação que às vezes ocorrem no ambiente doméstico, longe dos holofotes da via pública, das redes sociais, mas são verdadeiros milagres porque caracterizam o restabelecimento não do corpo físico, que pode ou não apresentar alguma problemática, mas do espírito, da alma da pessoa. E nesses eventos em que Jesus curava as pessoas do ponto de vista físico, existe um que se destaca, que está no versículo de Atos, que a gente vai ler daqui a pouquinho, que é o convite à pessoa a se colocar de pé. E quando a pessoa se colocava de pé, dentro do contexto, do fenômeno que acontecia na época, primeiro era o seguinte, ela se colocava de pé sobre os próprios pés, e não sobre pés alheios. Jesus restabelecia a saúde física para que a pessoa individualmente se colocasse em pé. O que significa um convite a todos nós, para que, independente das situações de enfermidade que nós possamos trazer no campo físico ou da alma, no campo das nossas experiências ou do nosso interior, quando nós nos aproximamos do Evangelho, ele é um convite para que nós nos ponhamos de pé com as próprias forças, para que nós nos elevemos, porque existe a confiança do Cristo de que nós somos capazes de nos colocar de pé, de crescer, de aprender, de prosperar, de avançar, porque nós viemos aqui nesse mundo exatamente para curar não só os problemas do corpo, que muitas vezes nos afligem e merecem a nossa atenção, mas, sobretudo, as limitações no campo do espírito. E para que isso aconteça, o Cristo confia que nós somos capazes de nos colocar de pé sobre os próprios pés, com as nossas próprias forças. Para isso, nós precisamos resgatar a nossa autoestima, a nossa confiança de que somos capazes. Trazemos muitas vezes enfermidades da alma. É provável, a gente está aqui nesse mundo, não é porque nós somos santos, né? Salvo raríssimas exceções, nós estamos aqui para, dentre as quais inclusive eu não me incluo, nós estamos aqui na maioria dos casos para aperfeiçoar, para crescer, trazemos limitações, encrencas, dificuldades, mas isso não deve nos impedir de nos colocarmos de pé, porque do ponto de vista do Cristo, Ele está nos auxiliando e a nossa fé, a nossa confiança, a nossa determinação podem produzir, sim, verdadeiros milagres de transformação, não no campo da matéria, não no campo do corpo físico, mas da nossa alma, que são muito mais importantes, porque essas transformações são para a eternidade. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10, e nos diz: levanta-te direito sobre teus pés. Emmanuel intitula o seu comentário A Cada Um. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual, pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos curados
segundo as narrativas apostólicas, voltaram, mais tarde, a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Emmanuel, como sempre, nos trazendo esse entendimento mais amplo dos versículos, das passagens do Evangelho. E para a nossa reflexão de hoje, nós trouxemos um desafio, que nós possamos, de fato, avaliar se nós temos alguma dificuldade, alguma limitação no campo do espírito, da alma. Vamos hoje nos restringir a essa dimensão espiritual. Alguma coisa que a gente avalia ali que precise melhorar. E a partir dessa constatação, a gente ter a firme decisão de nos colocar de pé, com dignidade, com convicção, com vontade de superar. Que a gente não ceda espaço à culpa, ao desânimo, porque Jesus convidou os coxos, os cegos, os leprosos a se colocarem de pé, assim como Ele convida a cada um de nós que temos ainda as enfermidades da alma a nos colocarmos de pé e caminharmos na direção de conquistas maiores no campo da espiritualidade, no campo do espírito que somos, trazendo novos patamares de luz, de paz e de felicidade. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.